Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar sobre as 7 dores da alma. Maravilha. Pega seu café, pega papel e caneta e vamos decolar. Falar em dores da alma é um termo que parece um pouco pesado, mas é a realidade. Então, o quanto antes você entender qual dor que está limitando o teu potencial, qual dor está limitando a sua vida, o quanto antes você descobrir qual dor está me limitando, me travando e ressignificar, você vai estar à frente dos 98% da população. Então, descobrindo qual é a dor que me limita, eu estou a um passo à frente de muitas pessoas. E não só descobrindo, mas você ressignificando, resolvendo essa dor, você está muito à frente. Muito bem. E o que é essas dores da alma? Existe 7, eu coloquei 7 dores, mas é óbvio que provavelmente vai existir muito mais. Mas eu coloquei 7, poderia colocar só 5 e falar das 5 emoções básicas e as dores da alma, ou a, a, as dores emocionais, elas passam por as 5 emoções básicas que temos. Muito bem. Então, entendendo, hoje você vai aprender, você vai entender o porquê que você é do jeito que é, como isso foi gerado. Então, hoje será um conteúdo sensacional. Seja muito bem-vindo, Edmilton. Vamos para cima que é só o começo. Deixa eu só abrir aqui. Muito bem. Pegue seu cafezinho e vamos embora, vamos embora. As 7 dores da alma. Então vamos lá. Cada dor não é um castigo. Eu quero que você entenda isso. Eu vou falar das 7 dores, mas essas 7 dores que provavelmente você passou na sua vida, ela não é um castigo de Deus para você. Na verdade, é um chamado para você curar e você evoluir. Não é porque aconteceu o que aconteceu na sua vida, na sua infância. Não é porque pessoas te feriram, que te machucaram, que isso é um castigo de Deus, do universo. E se aconteceu, eventos que aconteceram. A grande questão aqui é você ter autorresponsabilidade ou desenvolver autorresponsabilidade para resolver isso e não sofrer mais com isso e passar uma vida inteira ou vários anos sofrendo com a mesma coisa. Então, essa live de hoje aqui é para você dar um boom na sua cabeça e entender sobre essas dores e como você ressignifica. Então, vamos lá. Você já percebeu que existe uma dor que nunca passa? Você já tomou consciência? Você muda de cidade, você muda de relacionamento, você muda de vida, mas essa dor ela continua lá. Ela continua mexendo, ela continua te ferindo. Essa é uma dor da alma. E hoje vamos falar sobre 7 dores que travam a sua vida e que talvez você não tinha consciência.
E essas dores, lembre-se, elas não são castigos, mas são a mensagem da sua alma dizendo: eu preciso curar isso. Isso não tá legal. Isso não tá certo. Então, entenda isso. Não é um castigo. É a sua alma pedindo cura e libertação. Então senta o dedo nesse like, compartilha com mais 5 pessoas. Se você compartilhar com mais 5 pessoas, você vai estar levando uma mensagem de fé, transformação, ressignificação para a vida de alguém. Você vai estar sendo um agente de transformação. Então, pega esse dedinho aí, compartilha para 5 pessoas que você quer que evolua junto com você. Então compartilha e vamos decolar. Muito bem. Primeira dor. Vamos lá. A dor da rejeição. A dor da rejeição, ela surge lá na infância. Você lembra da regra do 0 aos 12 anos? Tudo que você viu, ouviu e sentiu. Então, a dor da rejeição, ela surge lá na infância. Quando a criança, ela sente que não é aceita. Entenda, por mais que você não foi rejeitado, mas só de você se sentir rejeitado, seu subconsciente já aprendeu com sucesso aquilo ali, tá? E inconscientemente, como ele aprendeu, como o nosso subconsciente ele é aberto, a criança não pensa, enfim. Então tá formando a estrutura. Então ela aprendeu daquela forma a rejeição. Isso vai ser um estrago na vida adulta. E o que é que acontece com a rejeição? A rejeição vai gerar medo de você se expor. Vai ter aquela necessidade de agradar as outras pessoas. Você vai ter um impulso em querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Vai ter baixa autoestima, baixa autoimagem, porque você se sentiu rejeitado ou rejeitada lá na infância. Talvez com seus pais, no colégio, com amigos. Entenda, o rejeitado, se você for chamar ele pra... Ele tem medo de se expor. Se você for chamar um rejeitado para uma apresentação, ele, ai meu Deus, ele morre do coração, porque ele tem medo. E se você fazer perguntas, e se você fazer perguntas para um público e tem alguma pessoa que tem um sentimento de rejeição e ele pensa na cabeça dele, eu não vou levantar minha mão, porque senão eu vou me sentir rejeitado de novo. Entende? É uma situação que o seu subconsciente, que você aprendeu lá na infância, e ele traz. Então você está na sua vida adulta aí e talvez não teve consciência e não tem consciência que você tem a dor da rejeição e não tinha consciência disso. E a dor da rejeição, ela desencadeia duas travas, que é a da aprovação e da autoconfiança. Então quando a pessoa se sente rejeitado, quando carrega essa dor da rejeição, é ladeira abaixo, porque você vai se sentir rejeitado no seu casamento, na sua família, na sua casa. Você vai ter medo de ficar se expondo. Você vai ter uma baixa autoestima, uma baixa autoimagem.
porque lá na infância alguém rejeitou você. E talvez você não se lembre, mas aconteceu. Porque não tem lógica você carregar o sentimento, a dor da rejeição se você nunca for rejeitado. É óbvio que você foi rejeitado. Talvez, talvez na infância, do 0 aos 12, do 0 aos 6, talvez do 0 aos 12. Entenda? E como é que eu faço para resolver isso? O chamado para a cura é aceitar como Deus te fez, como Deus te criou. E não viver para ser aprovado pelos outros, mas entender que se Deus te aprova, ninguém reprova. Então, quanto antes você entender que você é imagem e semelhança do Criador, enquanto antes você entender que Deus não te criou para viver sofrendo, que Deus te criou para um propósito, que Deus te criou para você impactar outras pessoas, que Deus te criou para uma missão. O quanto antes você tomar consciência de que você não é essa dor, que você é um projeto de Deus, o quanto antes você tomar consciência de Gênesis 1, capítulo 26, e Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O quanto antes você ter isso na sua cabeça, você está a um passo dos 98% das pessoas que não buscam mudança e transformação. E a mudança, ela assusta. E por que a mudança assusta? Porque o teu cérebro não está acostumado a mudar. Então ele aprendeu essa dor. E quando tem um impulso para você mudar isso, e você tem medo da mudança, e você rejeita a mudança, porque você tem medo de algo novo. Você tem medo do novo, do que pode acontecer. Você não tem que ter medo do novo. Você não tem que ter medo. O novo não pode te assustar. O novo jamais pode dar esse choque em você de ficar, meu Deus, o que é que vai vir? Você tem que entender que aonde você está, tá ruim. Como é que você tá em um estado que tá mal e você tá com medo de mudar para um estado que você não conhece? Aí eu te pergunto, não é melhor eu arriscar algo para eu sair desse estado ruim que eu estou, independente se eu conheço ou não, mas só de você se esforçar, só o fato de você dar o primeiro passo já é algo muito grande. Só o fato de você dar um primeiro passo para você mudar, para você ressignificar já é grande. E sem se preocupar e ficar ansioso ou ansiosa com o resultado. Apenas se entregar e entender que do jeito que tá não dá. Eu preciso mudar isso. Eu preciso ressignificar, eu preciso dar um novo sentido. Eu preciso dar um novo sentido. Eu preciso viver aquilo que Deus me fez para ser. Eu preciso viver a imagem e semelhança de Deus. Entenda, você não precisa agradar ninguém. Você precisa agradar a Deus. Você tem que entender que você não foi feito para isso. A dor do abandono. A dor do abandono, ela nasce quando as pessoas que te amavam, quando as pessoas que te amavam te deixou. Fisicamente ou emocionalmente. Talvez seus pais, quando teus pais te abandonaram, quando os teus pais te deixaram. Então o abandono funciona dessa forma. Vou te contar alguma história. Se você foi largado lá no berço chorando quando você era bebê, e seu pai ou sua mãe simplesmente largou você lá chorando, ali o bebê já aprendeu isso, o abandono. Ele se sentiu abandonado. Entenda, é do 0 aos 6 anos. Você saiu da barriguinha da sua mãe, ou você está na barriguinha da sua mãe, vai sentir. Você tem que entender o seguinte: na barriga, o bebê, muitas mães sabem disso, o bebê já sente as emoções. Então você tem que entender que se você foi rejeitado na barriga, já vai gerar um impacto ali. Se você foi rejeitado pela sua mãe, você já sentiu ali. Então lembre-se que é do 0 aos 12. A formação é do 0 aos 12 anos. Então, se você só se sentiu rejeitado, abandonado,
abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, ou pelas pessoas que realmente amavam você, ou que você amava. Isso causa carência, isso causa dependência, isso causa medo de ficar sozinho, isso causa solidão. E talvez você nem não tinha tomado consciência esse desejo de ficar sozinho, esse desejo de ficar só. Isso é porque você um dia foi abandonado. Você foi abandonada e não tinha consciência disso. E não tinha consciência. E hoje você tem essa ânsia de querer se isolar, ficar só. Isso é abandono. Isso não é terapia, é abandono. Você precisa resolver isso. E como é que eu curo? É aprender a nutrir emocionalmente, é aprender a confiar em Deus. E saber que Deus nunca vai te abandonar. Porque Deus é uma força infinita que vai além daquilo que podemos compreender e imaginar. Quando você ativa Deus dentro de você, quebra paradigmas que você não tem ideia. Quando você ativa a essência de Deus dentro de você, quando você instala isso, quando você potencializa Deus dentro de você, quebra paradigmas, porque a frequência de estar conectado com Deus, ela vai muito além daquilo que você imagina. E por quê? Porque nós somos seres espirituais. Por mais que tenhamos um corpo, somos seres tritotômicos. Temos um espírito, uma alma e um corpo. Então o nosso espiritual, quando ele está realmente conectado com a nossa essência, com quem somos de verdade, rompe vários paradigmas. Então, para curar, aprenda a nutrir emocionalmente e a confiar em Deus. E qual trava é desenvolvida? No abandono é desenvolvida a trava paterna, que é os relacionamentos com o pai, e a trava do servidor, que é o desejo de servir as pessoas, servir os outros, e servir, e servir. E não se dá conta que está fazendo mais para os outros do que para você. E não se dá conta que você está se sacrificando muito pelos outros e não está fazendo por você. Próxima dor, terceira dor, a dor da humilhação. A dor da humilhação, ela vem de situações que fomos envergonhados, desvalorizados ou expostos. Isso aqui vai com seus pais, talvez venha alguma lembrança na sua cabeça de uma humilhação. E se não vier, tá tudo bem, aconteceu. Tá lá no seu subconsciente gravado, com sucesso. Talvez foi no colégio, onde você foi envergonhada, onde você foi envergonhado. Talvez foi no meio de amigos, onde você foi envergonhado. Uma situação que gerou extrema vergonha. Talvez você foi exposto e se sentiu humilhada. Toda situação que fez você se sentir humilhado, fez você se sentir humilhada. Toda situação que ocorreu, aí gera medo de errar, perfeccionismo e submissão. Agora pensa. Agora você entende esse medo de errar que você carrega de onde veio. Todas as vezes que eu me senti humilhado quando eu era criança, quando eu era adolescente. E isso gerou hoje, agora na vida adulta, gera medo. E lembre-se, você só descobre na vida adulta, que eu falo adulta, quando você assume responsabilidades. Quando você começa a assumir responsabilidades, vai começar a surgir todos os bloqueios que você carrega e não sabia disso, e não tem consciência disso. Então, todo desafio que você encontra quando você assume autorresponsabilidade na vida adulta vai revelar um bloqueio que você carrega e não tinha consciência disso. E sabe o pior? Que você não sabia. Esse é o pior. E às vezes você tá dando murro em ponta de faca, tá se desesperando, ficando ansioso, tomando várias decisões erradas sem entender que a raiz do problema está em um bloqueio. Está em um bloqueio de perfeição, está no bloqueio de servidor, de querer fazer pelos outros, não fazer por você. Está no bloqueio de querer agradar todo mundo, não agradar você. E o medo de errar, o perfeccionismo, a submissão, você ser submisso a pessoas que não valorizam o seu serviço, que não valorizam você, que não valorizam a pessoa que Deus te fez, que não valoriza as suas habilidades, as suas capacidades, que não reconhece.
E o medo de errar faz você, nossa, postergar na vida. O medo de errar faz você ficar estagnado. O medo de errar faz você ficar no mesmo ambiente onde está, fica com medo de arriscar. E aí eu te pergunto, tem quantos anos que você vive uma mesma história, colhendo os mesmos resultados? Tem quantos anos que você vive vivendo um mesmo ciclo, com medo de errar, esperando a melhor hora para fazer, com o perfeccionismo de quando tiver tudo perfeito, eu vou fazer. Você vai fazer nunca. E você vai morrer exatamente do jeito que está. Porque perfeccionismo não existe, é só na sua cabeça. Por conta da situação que você passou, de desvalorização, de vergonha. E você acha, eu vou fazer tudo perfeito. Assim, ninguém jamais vai me humilhar. E sabe o que é loucura? Aqui, nessa parte da humilhação, tem uma situação que acontece no cérebro de muitas pessoas. Que elas acabam se humilhando a si mesmo. Porque ela entende, isso é masoquismo. Ela entende que ninguém vai me humilhar, então ela mesmo se humilha. Ela começa a falar pra ela que ela é uma pereba mesmo, que ela é assim, que nada na vida dá certo, e começam as crenças a fluir. Ela começa a se humilhar a si, porque ela coloca na cabeça dela que ninguém jamais vai me humilhar. Então ela começa a se humilhar. Você conhece alguém assim? Que auto se mutila emocionalmente, porque ela entende que ninguém vai humilhar mais ela, mas ela se humilha a si mesma. Então, o passo para curar isso é resgatar a dignidade e o valor pessoal que você tem. Porém, para isso acontecer, você precisa reconhecer quem realmente você é. Você precisa tomar consciência que você não é a dor que está aí, mas você é a imagem e semelhança do Criador. Você precisa ativar o código espiritual dentro de você. Você precisa ressignificar, salvar a sua alma. Você precisa resolver essas dores dentro de você. Quer ver o extraordinário? Vou pegar meu café. Então resolva essa dor dentro de você. Resolva esse conflito dentro de você. O quanto antes você resolver isso, mais próximo de transcender e ver o extraordinário você está. Quarta dor, dor da traição. A dor da traição, ela surge quando alguém quebra a nossa confiança. E você tem que entender o seguinte, traição, a gente não é só traição de cônjuge, tá? Você tem que entender que todas as vezes que você se sentiu traído, todas as vezes que o seu pai e a sua mãe, você quando era criança pediu, pai, mãe, compra esse brinquedo aqui pra mim, e você falou, na volta eu compro, e nunca mais voltou. Todas as vezes que seu pai ou sua mãe ou pessoas prometeram, quando você era criança, você prometeu que ia comprar algo e não comprou. Isso é sentimento de traição. Esse sentimento de traição do capeta que a criança sentiu. Ela se sentiu traída porque o pai e a mãe é referência. E quando você não fez isso, inconscientemente que você não sabia disso, ou se você fez isso com seus filhos, ou se os seus pais fez isso com você, eles não sabiam disso. Isso é um sentimento de traição horrível. E a criança ali aprendeu o sentimento de traição. Então, quebrou a confiança porque a criança confiou no pai, confiou na mãe e a mãe e o pai a decepcionou. Então, você tem que entender que a criança é uma pessoa totalmente inocente e ela aprende com os pais. Então, talvez o sentimento de falta de confiança e de insegurança que você carrega aconteceu lá na infância, quando seu pai, a sua mãe quebrou isso, quebrou você por dentro sem perceber. Então isso gera desconfiança, isso gera dificuldade em se entregar, isolamento emocional, insegurança. Você entra em relacionamentos inseguro o tempo todo, achando que a pessoa está traindo. Isso só está na sua cabeça. Isso só está na sua cabeça, não está no mundo físico. E aqui vai,
Você não tinha consciência disso. Você tem que pegar isso aqui que eu sempre falo. O cérebro não consegue diferenciar realidade de imaginação. Então, você às vezes está vivendo tanta coisa só na sua cabeça, não está acontecendo no mundo físico. E você não toma consciência disso. Se você ficar vivendo as memórias, para ele aquilo está acontecendo agora, porque ele não diferencia. Isso aqui é o meu agora. Isso aqui é o meu passado. O cérebro só consegue definir o futuro. Isso ele consegue. Agora, o passado e o agora, não. Ou seja, se você está aqui no agora e vive uma lembrança do passado, para ele, você está vivendo aquilo agora no físico, mas só está na sua cabeça. Então pensa, aí você passou uma situação de traição ou qualquer tipo de evento traumático quando era criança. Se você vivenciar isso agora, na sua imagem, para o teu cérebro, aquilo está acontecendo agora. Porque ele não pensa, isso aqui é uma imaginação. Não, para ele, isso aqui é agora, é a sua vida. Então, por isso que você carrega esse sentimento de segurança, de desconfiança, a dificuldade de se entregar emocionalmente, por conta de eventos que aconteceram no passado. E agora o passo é como curar isso. Aprender que confiar não é ser ingênuo, é ser livre. Entendeu? Não é ser ingênuo, não é você ser... Eu esqueci o termo, a palavra fugiu na verdade aqui. A palavra fugiu. Não é você ser ingênuo, é você se libertar desse sentimento. Entender que você não precisa ficar preocupado se alguém vai trair você. Você não precisa ficar preocupado porque você não controla isso. Se alguém quiser vai trair. E aí? Se alguém quiser trair você, amigos, qualquer pessoa, o que é que você vai fazer? Você vai se perder, vai cometer besteira? Porque você não controla o outro. Você controla a si mesmo. Você não tem poder de controlar ninguém. Você não tem poder de mudança de ninguém. Você tem o poder de controlar você, a sua mente. Você tem poder para isso. Agora, para ele controlar o que alguém vai fazer, as decisões de alguém, você vai enlouquecer. Você vai ficar maluco, vai ficar doido, vai ficar maluca e vai viver uma vida perturbada. Porque não dá para controlar os outros. Você não sabe nem controlar você mesmo, quem dera controlar os outros. Não existe isso. E as travas relacionadas para a dor da traição é competência e ambiente. Vamos lá. A dor da injustiça. Quinta dor. Quando o sentimento que fomos tratados de forma desigual ou não reconhecidos. Quando sentimos que não fomos tratados de formas desigual ou não reconhecidos. Ou seja, isso aqui é o reconhecimento. É nessa parte aqui do reconhecimento, de não reconhecer o que você fez, que gera, lembra, o merecimento, o quanto você acha que merece. É nessa parte aqui, quando acontece eventos na sua infância, de você ter feito uma atividade, um trabalho, e você esperar o reconhecimento, a criança é inocente, esperar o reconhecimento do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estavam ali ao seu redor, e você não ser reconhecido, porque você batalhou, a criança fez, se entregou e não é reconhecido. Isso gera raiva, frieza e busca constante por querer controle. Entende? Então é aqui que você vai entendendo sobre merecimento. Aí você vai achando que não merece isso, que não merece atenção, que não merece carinho, que isso não é pra você. É aqui que vai gerando crenças também. Existem crenças, 3 níveis de crença. A que você ouviu falar, que são os ditados populares, certo? A que foram instaladas pelos seus pais, pessoas de autoridades, pastor, padres, tios, avós, que é intermediária, superficial, que você ouviu falar, intermediária, e a profunda, que é aquela que você sentiu na pele. Essa que você sentiu na pele. E é aí que vem
É aí que é formado as travas, as crenças, é através do ouvir, eu senti, né? Eu ouvi fulano falar, eu vi, não, eu vivi isso. Então aconteceu. E aí desenvolvida e potencializada, assim, não foi desenvolvida a paterna e a escassez. E como é que eu curo isso, Janderson? Liberar o perdão. Olha só, eu sempre indico isso aqui, ó, para quem tem dificuldade com perdoar, perdoar a si mesmo, né? Perdoar a si mesmo, perdoar os outros. Você tem que liberar o perdão e aceitar que a justiça verdadeira vem de Deus. Entender que tudo que plantamos, isso também colheremos. Então, quando você trabalhar isso dentro de você e ler esse livro aqui, lê esse livro. Você lê esse livro aqui, ó, tira um print aí, tira um print e salva. Você lê esse livro para você aprender a perdoar a você mesmo e a perdoar ao próximo, entende? Perdoe a si mesmo, perdoe o próximo. Por quê? Porque quando você aprender isso, a liberar o perdão e a perdoar, a vida vai começar a ficar mais leve. Você vai começar a ficar mais em paz consigo mesmo. Sexta dor, dor da culpa. A dor da culpa é o peso de que algo aconteceu e ainda não foi perdoado por si mesmo ou por os outros. Segue o mesmo padrão que eu falei aqui agora. É o peso que aconteceu que ainda não foi perdoado. Então isso gera autossabotagem e autoexigência. Então, quanto antes você ativar essa essência de se perdoar, colocar isso dentro de você. Como é que eu faço isso, gente? Vamos lá. Para que foi que viemos à Terra? Esse é o primeiro passo. Por que eu estou aqui? Será que eu estou aqui para ficar carregando só lixo emocional, bagagem emocional dentro de mim? Será que eu estou aqui só para ficar carregando isso? Não, é óbvio. Você não está aqui para isso. Então, quando eu entendo para que eu estou aqui, quando eu entendo que eu sou mais semelhança do Criador, quando eu compreendo isso, quando eu ativo isso, quando eu entendo que não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Aquela velha história de que pode tacar pedra, que eu vou catando as pedras e construindo meu castelo. É tipo isso. Porque você pensa, ficam séculos, né? 1, 2, 3, 30, 40, 50 anos, 10 anos, 5 anos, enfim, qualquer tempo, até um dia inteiro, carregando uma culpa dentro de você. Isso você só está se matando emocionalmente. E no final, sabe o que acontece? Não ajuda em nada. É você que está se ferrando emocionalmente. É simples assim. Eu não vou perdoar porque eu vou liberar a pessoa de acontecer. Não, cara, entenda. Perdoar não é esquecer o que fizeram com você. Perdoar é você tirar esse peso de dentro de você e entender e compreender que a dor do outro não faz parte de você, que a dor do outro não te controla. Quando você não perdoa, a dor do outro te controla. E liberar perdão não significa que vai liberar a pessoa de colher as consequências. Isso não existe. As consequências todo mundo vai colher de qualquer coisa que você fizer. Entenda isso. Então se perdoe e perdoe os outros. E como é que cura isso? Reconhecer o erro, perdoar e recomeçar. É isso. Reconhecer, perdoar e começar. Reconhecer. Mas erraram comigo. Reconhece o erro. Essa é a questão. Só ficar se vitimizando o tempo todo. Eu fui a vítima. E tá, seja a vítima, mas nunca vitimista. Porque o vitimista vai ficar uma vida inteira só se fazendo. Eu sou vítima, eu sou vítima. E vítima não prospera, vítima não conquista, vítima não avança, a vítima fica travada, a vítima fica estagnada. Vítima só vive no mesmo ciclo. Aí fica no mesmo ciclo, vivendo a vida inteira. Quantos anos que você não vive uma vida diferente ou não muda de ciclo? Quanto tempo já que você tá na mesma caixinha, só ali, na mesma ganhola? Para pra pensar, imagina um passarinho que ele foi feito para voar. Um passarinho que foi feito para estar por aí, pela natureza, pulando de árvore em árvore, construindo seus ninhos, criando seus filhos, para viver livre. Aí um belo dia, o passarinho tá voando
meu café. O passarinho está voando atrás de comida e ele se depara com um outro colega dele, um outro irmão dele, preso no lugar, cantando, chamando ele. E ele observa e vê que tem comida ali ao lado. Eu falei, cara, olha só. O pássaro inocente, ele percebe que tem comida ali. E ele vai, e ele simplesmente vai. Mas quando ele chega lá, aquela comida que é fácil, é uma armadilha. E o que acontece? Bau! Ele é capturado. E agora ele vai passar a vida inteira preso dentro de uma gaiola. Por quê? Ele queria uma comida fácil. Porque ele olhou e viu, nossa, tá fácil. Foi inocente. E a inocência fez ele cair em uma armadilha. E essa armadilha aprisionou ele. Só que o desejo dele não é ficar preso, é voar. Mas agora ele tá sob domínio. Agora ele não tem domínio próprio. É ficar preso dentro de uma gaiola, sendo controlado pelos outros. É pesado, né? Aí eu te pergunto. Até quando você vai ficar sendo controlado pelos outros, preso dentro de uma gaiola? Até quando você vai deixar que os outros controlem as suas emoções e você não assume a autorresponsabilidade de controlar? Até quando você vai ficar preso? E sabe o que acontece com muitos passarinhos que passam por isso? Eles, a maioria, tem alguns que eles acabam ficando doentes e morrem. Outros continuam ali e aprendem que ali é a realidade deles e ficam. Olha só, e quando passa muitos anos preso na gaiola e se soltar, eles se tornam dependentes daquela gaiola. Eles voltam novamente, porque eles acabam não acostumando mais com o mundo lá fora. Conseguiu entender? Então, tudo que te aprisiona emocionalmente, quando você ter um desejo de voar, você está se sentindo preso, vai gerar um incômodo, porque ali você estava acomodada, tinha comida, tinha água, tinha limpeza, você não fazia nada, apenas só ficava cantando. Só cantando, porém não era livre. Preso, presa. Aí que tá. Era preso, presa, não estava livre. Só que no dia que falaram assim, vou libertar. O dia que te libertaram, você queria voltar de novo para a gaiola. Então entenda, pensa nessa história que eu te contei agora. Quão pesada que é. Perdoe-se, reconheça o erro e se recomece. E não há erro em recomeçar. Lembre-se, eu tenho um método chamado Start Reset. É justamente isso, Start Reset. É dar um start e um reset. É recomeçar, é um recomeço. Eu te indico ele. É um recomeço, é você recomeçar. É você dar um start e ressignificar o seu passado. Entende? E tem como apagar o passado? Tem como apagar o passado? Não, tem como você dar um novo sentido, ressignificar. Porque o seu passado ele é importante. Lembre-se, a cama você tem que carregar. O seu passado é para sempre você olhar lá para trás e pensar: nossa, cara, onde eu era, o que eu era, quem eu era e o que eu me tornei hoje. O seu passado é para as pessoas olharem e falar assim: cara, essa pessoa aí, pô, tem um passado sofrido, tem um passado assim, assim, e olha só como a pessoa tá. O seu passado serve para isso, para impulsionar, para motivar, entende? Para ativar, porque a pessoa vai olhar e falar: cara, passou por isso e, pô, deu volta por cima. Então, não existe lógica apagar o passado. Existe a lógica que é a mais correta e que trabalhamos, que é ressignificar. É contar uma nova história da tua história. E quando contamos uma nova história da tua história, aí é o start reset. É o ressignificando aquelas memórias. É o ressignificando aqueles sentimentos, dando um novo sentido a eles. Sétima e última dor. A dor do vazio existencial. Quando a pessoa não sente mais sentido e nem propósito. E aqui já vai mais para a vida adulta. Essa parte, essa dor. É a dor mais silenciosa. É a dor que aparece em meio até ao sucesso. É a dor do vazio existencial. É a dor de que, será que eu existo? Será que eu existo? Será que Deus existe? Será que nós estamos na Matrix?
Esse vazio existencial é uma loucura. E você olha para as coisas e você não vê mais sentido. E você olha para a vida e não vê mais sentido. É uma dor silenciosa. É uma dor que, por mais que você conquiste, por mais que você tenha, mas você olha para dentro e pensa: sério, eu não existo. Isso é loucura. Mas essa dor, ela foi gerada através, né, dos ambientes que você conviveu, com as pessoas que você conviveu. E ela é desenvolvida trava paterna, escassez, ambiente, entenda. E como é que eu faço para eu resolver o problema? Lembre-se, somos seres tritotômicos, espírito, alma e corpo. Para resolver o vazio existencial, você precisa se reconectar com Deus, com a essência, porque somos imagem e semelhança do Criador. E para eu resolver a dor da crise existencial, eu preciso reconectar com Deus, com a essência, com o meu chamado. Então, quando eu me reconecto com Deus, com a minha essência, com o meu chamado, eu resolvo automaticamente a dor do vazio existencial. E lembre-se que a dor nunca é o fim. É o começo da transformação, que geralmente Deus usa a dor para acordar a sua alma, dar uma sacudida em você, para curar, para transformar, para transcender e curar o que tem dentro de você. Então, a dor, ela não é o fim. A dor é o começo de uma nova história. Então, entenda que, por mais que doa, isso não significa que você vai viver uma vida inteira doendo. Porque existe duas dores, a dor da transformação e existe a dor do sofrimento. Então prefira da transformação, a dor da cura. Prefira essa, entendeu? E se você se identificou com alguma dessas dores, venha todos os dias para o Café com Terapia, que eu trago temas diferentes aqui. Venha todos os dias às 6h12 da manhã, que eu vou te ajudar a entender qual dor ainda te prende, qual trava ainda te prende. Então venha, não perca amanhã às 6h12 o Café com Terapia. Então lembre-se, resumindo as dores que você carrega e nunca tinha consciência: rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, culpa e vazio existencial. As 7 dores da alma que você talvez não tinha consciência que carregava alguma dessas. E essas 7 dores da alma é que mantém a sua vida estagnada e presa. E quando eu resolvo a dor, quando eu resolvo essas dores, você está acima dos 98% e dentro dos 2% da população mundial que busca transformação, conhecimento e busca viver um propósito, uma vida diferente. Então, fique nos 2%. Chegando no final da nossa live, 40 minutos aí de live, e eu quero dizer para você que a dor, ela não é o fim, é o começo de uma grande história. Não se renda à dor, mas ressignifique, dê um novo sentido para ela. Eu quero te ver aqui amanhã às 6h12, tá? Quero desejar para você que você tenha um excelentíssimo dia, que Deus abençoe a sua vida e te convidar a viver o extraordinário. Beijo no coração e tamo junto até depois do fim.